Senhor, irmãos, eu queria hoje falar sobre a importância da doutrina bíblica para a vida cristã e explicar também um pouco sobre o que é a doutrina bíblica. Amém? Eu queria apresentar 3 motivos para nós precisarmos das doutrinas bíblicas para a nossa vida cristã. Mas antes eu queria falar aqui, queria ler um texto da Escritura, 2 João 1:9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Aí é João na sua segunda epístola, né? Essa aqui é algo importantíssimo que João fala aqui na segunda epístola dele. Ele diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então o que nós podemos ver aí? Que quem não persevera na doutrina de Cristo, quem não dá atenção à doutrina de Cristo, não tem a Deus. E quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que a doutrina bíblica, ela é a palavra de Deus, né? Ela é a revelação de Deus para nós. Então não dá para conhecer a Deus senão pela sua palavra. Amém? Nós podemos conhecer a Deus de forma pessoal, é óbvio. Eu creio em Deus, Deus fala comigo e assim por diante. Mas para conhecer a Deus mais profundamente, é preciso conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, Deus se revelou a nós através do Cristo e através da sua palavra. E a doutrina, as doutrinas contidas na palavra de Deus, nos aproximam mais de Deus, nos faz entender a Deus melhor. Então, para ter a Cristo, ter tanto Pai como Filho, é preciso perseverar na doutrina de Cristo. Amém? Nós precisamos entender isso de forma profunda, se quisermos prosseguir conhecendo a Deus e nos melhorando a cada dia. Amém, irmãos? Então vamos conceituar aqui o que é doutrina, em primeiro lugar, né? Eu queria, antes de explicar melhor sobre o que é doutrina, eu queria dizer aqui o que não é doutrina. Primeiro ponto, o que não é doutrina. Usos e costumes não é doutrina. Amém? Infelizmente, muitos de nós temos o erro, né, de acreditar que os usos e costumes são doutrinas. E nós aprendemos isso por uma forma de tradição, né, que recebemos dos antepassados aí. Mas a questão é que uso e costume não pode ser doutrina. O que é doutrina? Vamos conceituar aqui o que significa doutrina. Olha, ao contrário da filosofia, a doutrina cristã não se perde em especulações. Se por um lado conduz-nos a conhecer mais intimamente a Deus, por outro constrange-nos a ter uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Amém? Então o que nós precisamos entender aqui? Uma filosofia, ela está baseada em especulações. Amém? Ela está baseada em especulações, ou seja, nós vamos buscar conhecer as coisas por uma iniciativa nossa própria, do próprio homem. O homem passa a pesquisar e a estudar as coisas. Pode chegar à verdade em alguns pontos, mas em outros não. E aí se tornam especulações, porque não há uma verdade concreta nisso, não há uma certeza absoluta, ok? Mas a doutrina cristã não, a doutrina cristã é diferente, porque o homem não foi fruto da especulação humana. A doutrina cristã contida nas Escrituras não foi fruto de uma especulação humana, mas foi uma revelação da parte de Deus. Deus inspirou homens a escrever o texto sagrado. Então nós cremos que a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ela foi soprada pelo Espírito Santo. Amém? Então, uma vez soprada, não é fruto de especulações, mas de uma verdade absoluta, de uma certeza concreta. Amém? Deu para entender isso? Então a doutrina é a certeza, é Deus se revelando a nós, é uma convicção. Doutrina é coisa prática.
Amém, irmãos? É prática, toda a doutrina é prática. A doutrina, apesar de ser doutrinas, ideias, mas e conceitos que nós aprendemos sobre Deus e sobre as coisas que estão contidas na palavra de Deus, ela é prática, pois ela serve para nossas vidas, no sentido que devemos aplicá-la em nós, tanto na nossa visão de mundo, como na nossa vida prática, diária. Vou falar aqui sobre a definição da doutrina. Olha aqui, uma definição. A doutrina é um conjunto de princípios que, tendo como base as Sagradas Escrituras, orientam o nosso relacionamento com Deus, com a Igreja e com os nossos semelhantes. Ela pode ser definida ainda como o ensino da palavra. Este, contudo, tem de ser persistente, sistemático e ordenado, induzindo os santos a se inteirarem a todo o conselho de Deus. Então a doutrina são conselhos de Deus, verdade de Deus, e ela deve ser persistente em nossas vidas. Devemos aprender e prosseguir em aprender a cada dia mais. Deve ser sistemática, ou seja, deve ter uma ordem para aprender as doutrinas de Deus e para aplicá-las em nossas vidas de forma ordenada. Amém? Vou dar outro conceito aqui da questão da doutrina bíblica. Olha aqui, doutrina, o que é doutrina? Doutrina é o conjunto de verdades reveladas por Deus nas Escrituras. Amém? Nós temos, infelizmente, alguns de nós, preconceitos sobre essa palavra doutrina, exatamente por não entendermos o que ela é. Amém, irmãos? Muitos de nós acreditam que doutrina é falar de usos e costumes, é falar do que as pessoas fazem, não é? Ficar falando do que as pessoas fazem, das ações, julgando as ações das pessoas, e achamos que isso é doutrina. Isso não é doutrina. Usos e costumes também não são doutrina, são aspectos da cultura. Uso e costume são aspectos da cultura, ou seja, cada cultura, cada lugar, cada civilização, cada país tem uma cultura arraigada ali naquela sociedade. E a questão de usos e costumes são próprios da cultura. A doutrina não é usos e costumes, mas ela altera os nossos usos e costumes. Quando nós temos uma boa doutrina, um bom conhecimento da palavra de Deus, e essa doutrina penetra em nossos corações, nós sabemos quem é Deus, como que Deus quer que nós nos comportemos e assim por diante, nós podemos transformar isso num tipo de cultura evangélica, né? Numa cultura cristã, e que também pode se refletir na questão dos usos e costumes, mas pode se refletir nos usos e costumes. Os usos e costumes não servem como uma doutrina, como um fim, ok? Como se fosse os usos e costumes não deve ser o foco principal. A doutrina deve ser o foco principal. E ela pode sim refletir nos usos e costumes, mudar e você mudar os seus usos e costumes por causa da doutrina, mas não fazer dos usos e costumes, colocar os usos e costumes no lugar da doutrina. E aí isso é um erro. Então, por essa questão, muitos irmãos têm dificuldades em entender o que é doutrina e não gostam da palavra doutrina, sem mesmo saber o que ela é. Então, o que ela é? Ela é o conjunto de verdades reveladas por Deus nas Escrituras. Isso aqui é importante. Não tem como você saber da vontade de Deus, dos planos de Deus e das verdades de Deus, senão pela Escritura. Ponto final. Por quê? Porque se você depender da tradição, a tradição é feita por homens erram, falham e alteram a tradição com o andar do tempo. E não há como nós termos uma convicção, uma certeza de uma verdade absoluta se nós apoiarmos na tradição. Amém? Deu para entender? Não podemos apoiar as verdades no sentido de revelação também, de cada uma, revelação pessoal. Porque uma pessoa pode ter uma ideia sobre uma coisa, outra pessoa pode ter outra. Nós vemos isso diariamente. A pessoa crê em algumas verdades e a outra crê em outras. Uma diz que tem uma revelação de certas verdades, a outra diz que tem uma revelação de outras verdades. Então não há uma base para nós sabermos das verdades de Deus, porque Deus não muda, é imutável. Amém? Ele é soberano
imutável, ele não muda, e ele é a verdade em si. Ok, irmãos? Então, como conheceremos essas verdades de Deus, se não pela palavra de Deus? Tem que ser pela palavra de Deus, tem que ter uma base. E nós sabemos que é pela palavra de Deus porque a própria Escritura diz que ela é inspirada por Deus, ela foi revelada por Deus, é a revelação de Deus para nós. Então a doutrina é o conjunto dessas verdades, amém? E elas foram transmitidas ao longo da história e elas fundamentam a verdade de Deus. Então são verdades de Deus contidas na Escritura através das doutrinas que criam uma visão maior da verdade sobre Deus. Amém? Olha só aqui. É o que fundamenta a nossa cosmovisão e nos dá um vislumbre sobre as verdades que Deus nos revelou sobre sua natureza, plano, sua criação, redenção e etc. No que se refere à doutrina cristã, são os pontos fundamentais de nossa fé e prática, ensinada por Cristo e pelos apóstolos. Do latim, didaquê, ensino ou instrução. Então, elas são os pontos fundamentais da nossa fé cristã. Amém? Doutrina é um ponto fundamental, são os pontos fundamentais da fé cristã. Sem ela, não há fé cristã. Amém? Nós vamos ver aqui porque não há sem ela a fé cristã. Olha aqui, vamos ver aqui Judas. Vamos ler o que Judas está dizendo aqui para nós entendermos um pouco melhor aqui. Judas, Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 3. Só um capítulo, né, no livro de Judas. Versículo 3 aqui. Vamos ler aqui o que está escrito. Ó. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, o que Judas está dizendo aqui? Depois você vai ler o versículo 4, que ele está dizendo assim, ó. Porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Qual era o problema que Judas estava tratando aqui? Judas estava tratando do problema das heresias, dos falsos profetas, amém? Ele está dizendo que havia algumas pessoas que estavam pervertendo a doutrina cristã já no primeiro século, na época de Judas. Já havia pessoas que não tinham entendido, que tinham menosprezado a verdade de Deus e estavam pregando heresias, enganando as pessoas, fraudando a palavra de Deus já na sua época. Amém, irmãos? Por isso que ele diz aqui, amados, procure escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos ao quê? A batalhar pela fé. Ou seja, batalhar, lutar, a defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Do que ele está falando aqui? Ele não está falando da fé como um sentimento. Ele não está falando da fé como somente o ato de crer. Ele está falando, porque nós vamos ver pelo contexto aí, ele está lutando contra os falsos profetas, porque alguns já tinham pervertido a igreja. Então qual é essa fé que ele está lutando aqui? É o conjunto das doutrinas bíblicas. Quando ele usa a palavra fé, a fé que uma vez foi dada aos santos, ele está dizendo a doutrina que uma vez foi dada aos santos. Amém? Então, isso é importantíssimo para nós. Se crermos errado, em doutrinas erradas, vamos acabar falindo na fé de alguma forma, pois estamos nos afastando de Deus quando não os conhecemos de forma correta. Amém? Então a doutrina ela é um conjunto dessas verdades, irmãos. Por isso ela é importante. Então doutrina é o conjunto das verdades de Deus. Isso é doutrina. E nós já estamos aprendendo nesse grupo aí sobre as doutrinas de Deus, né? Dos atributos de Deus. Todas essas doutrinas são importantes para formar a nossa vida cristã, para nós entendermos quem é Deus e como Ele se relaciona conosco. Amém? Eu vou dar aqui 3 motivos rápidos, depois ler alguns textos para a gente encerrar. 3 motivos rápidos para que nós precisamos aprender da doutrina. O primeiro é
Já falei sobre ele, né, mas vou aprofundar mais aqui. Conhecer a Deus e as suas verdades. Deus é a verdade. Amém? Deus é o Senhor das nossas vidas. Precisamos conhecê-lo. Não dá para conhecer a Deus sem as Escrituras. Amém? Não dá para conhecer a Deus, primeiro, sem o Cristo, sem Jesus, pois ele é a revelação perfeita de Deus. Ele, quem olha para Cristo, vê Deus. Amém? Só que cremos em Cristo, mas temos que crer no Cristo correto. Não é só eu dizer eu creio em Cristo. Eu preciso crer no Cristo da Bíblia, no Cristo revelado da Escritura. Amém? Porque existe um monte de Cristo por aí, não é verdade? Cada doutrina, cada religião apresenta Jesus como um tipo de pessoa. Uns falam que ele é um profeta, outros falam que ele era um grande líder, outros dizem que ele era um homem comum, outros dizem um monte de coisa. Então precisamos saber quem é o Cristo da Bíblia, quem é o Jesus da Bíblia. É esse o Cristo que eu quero servir e andar com ele. Amém? Então, precisa, para conhecer a Deus, primeiro motivo, conhecer a Deus e as verdades de Deus. Precisamos das doutrinas, porque ao conhecer essas doutrinas, vamos conhecer mais a Deus e se aproximar ainda mais de Deus. Amém? E conhecer as verdades do Senhor, para não sermos enganados. Então, quanto mais conhecemos a Deus e as doutrinas da palavra de Deus, mais nos aproximamos de Deus. A segunda, para criar em nós uma cosmovisão bíblica. O que é isso? O que é cosmovisão? Eu vou simplificar aqui para a gente entender. Pensa na cosmovisão como se fosse um óculos, né? Um óculos colorido, com uma determinada cor. Você pega um óculos lá da cor amarela, vamos dizer assim, e você coloca o óculos, você passa a ver as coisas com um olhar amarelo. Amém? A cosmovisão pode ser explicada desta forma. É o óculos, a lente na qual nós vemos o mundo. A lente na qual nós vemos o mundo. As pessoas estão desesperadas nos dias de hoje, estão angustiadas porque não conseguem enxergar o mundo à luz daquilo que Deus o revelou, mas enxergam o mundo não pela ótica real, mas pela ótica das ideias que circulam no mundo. Nós temos várias cosmovisões e um dia eu vou falar sobre cosmovisão, só sobre cosmovisão, e apresentar as cosmovisões que estão no mundo hoje. Nós temos diversas cosmovisões. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa que crê o ateu, né? Que crê na teoria da evolução. As pessoas que creem na teoria da evolução acreditam que o ser humano, primeiro, ele veio do nada, né? Tudo que foi criado veio do nada, e o ser humano é um processo gradativo de milhões e milhões de anos para ele chegar a ser o que ele é. Mas ele é um animal como qualquer outro animal, só um pouco mais evoluído. E na teoria de Charles Darwin, que postulou, né, a teoria da evolução, o que ele diz lá? A teoria das espécies diz o quê? Que uma espécie mais inteligente, mais evoluída, vai acabar destruindo aquela outra espécie menos evoluída. Que isso é um processo natural. Imagina as pessoas que têm uma cosmovisão baseada nestas doutrinas aí, nestes ensinamentos, nesses pensamentos. Aí nós olhamos para o mundo e dizemos, mas as pessoas, ninguém amam mais a ninguém. As pessoas estão menosprezando as outras. É óbvio que as pessoas estão menosprezando as outras pessoas. As cosmovisões, as visões de mundo que estão no mundo, circulando no mundo hoje, são visões que menosprezam, rebaixam o homem ao animal qualquer, um animal comum como os outros animais. Tá dando para entender? Em contraposição a isso, tem aquelas visões que exaltam o homem também, né? Como se o homem fosse a coisa mais perfeita, mais maravilhosa, e ele fosse o fim de todas as coisas. Tá dando para entender? Então, mas o cristianismo não é isso. O cristianismo é que o homem é a coroa da criação. O homem é um ser criado
por Deus para ser a coroa da criação, ou seja, Deus criou o homem, é o ápice da criação de Deus, o ser humano é o ápice da criação de Deus, ok? Só que é o seguinte, ele caiu, então essas doutrinas que nós aprendemos, elas vão nos dar uma visão diferente, nós vamos olhar para o outro ser humano com amor, com piedade, com misericórdia, com dignidade, não vamos ver ele como um objeto qualquer, como um pedaço de carne andante. Ok, pessoal? Nós vamos olhar para ele como um ser digno, porque Deus o criou. Então todas essas doutrinas, elas fundamentam a nossa cosmovisão cristã, a nossa visão de mundo, ok? Cosmo, visão, cosmo, do cosmos e visão, né? Uma visão, um entendimento, um olhar sobre o cosmos de forma diferente, ou seja, as doutrinas bíblicas servem para nós termos um olhar sobre o cosmos, sobre a natureza, sobre a criação, de uma forma peculiar, conforme Deus nos revela pela sua palavra. Amém? O terceiro e último motivo para nós estudarmos e nos aplicarmos na doutrina de Cristo, nas doutrinas bíblicas. Terceiro motivo, confrontar os erros e as heresias, para não sermos enganados, levados por qualquer vento de doutrina. Amém? Não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer ideia que outras pessoas tenham. Amém? O que o apóstolo Paulo diz lá no livro de Gálatas? Que ainda que venha um anjo apresentando outro evangelho que não seja aquele, seja anátema, maldito, ou seja, não recebeis. Ele diz que se ainda eles vierem com outro evangelho que não seja aqueles que eles haviam apresentado, sejam anátemas. Ou seja, meus irmãos, que nós não podemos aceitar outro evangelho que não esteja baseado nas escrituras, que não seja fruto de uma interpretação correta da palavra de Deus. Amém? Por quê? Porque isso vai nos levar ao erro, à perdição, a condutas erradas. Isso vai atrapalhar as nossas vidas. Então, confrontar essas heresias é importante. Primeiro, nos precaver delas, conhecendo a palavra de Deus, as doutrinas corretas da fé, nós não vamos cair em heresias. Amém? E depois vamos ser capazes de confrontar essas heresias, que também todos nós que somos cristãos, o que Judas disse aqui? Olha aqui, vamos ler de novo aqui, ó. Exortar-vos a batalhar, a lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Lutar por esta fé verdadeira que uma vez foi dada aos santos. Amém? Deus espera isso de todo cristão, de todo servo de Deus. Amém? Então temos que tomar cuidado com as falsas doutrinas, com os erros. O livro de Judas, depois você leia o livro de Judas inteiro, que ele trata exatamente disso, de falsos profetas. Das epístolas que nós vemos aqui no Novo Testamento, diversas delas falam sobre as heresias. João tratava de uma heresia tremenda lá no primeiro século. Quando ele fala na primeira e segunda carta de João, você vai ver a luta de João contra os gnósticos. Amém? Ele vai dizer lá no livro de João que aqueles que não recebiam Cristo, que não pregavam que Cristo havia vindo em carne, era o anticristo. Ou seja, por quê? Porque já havia pessoas naquela época dizendo que Cristo não havia vindo em carne, porque se a matéria era mal, isso aí os gnósticos pensavam assim, né? Que se a matéria é mal, Cristo não podia ter vindo em carne. Então ele era um espírito apenas, né? Era um fantasma lá, um aion, né? Como os gnósticos entendiam lá. E Paulo, o que João está fazendo? João está lutando contra essas heresias. Está dizendo, irmão, não é só acreditar em Cristo. Tem que acreditar em Cristo corretamente. Não basta acreditar que Cristo era só um espírito, tem que acreditar que ele veio em carne também. Então isso é uma doutrina fundamental da cristologia. Amém? Então todas essas questões são importantes. Das 13 cartas que Paulo escreveu, podemos dizer que em todas ele trata de doutrina e de falsos ensinos. Então nós precisamos nos apegar a isso, a entender que as falsas doutrinas e as heresias nos prejudicam e prejudicam milhões de pessoas que estão indo para o inferno, mesmo estando em muitas igrejas por aí.
Amém? Bom, para terminar aqui eu quero ler alguns textos bíblicos. Eu já falei que doutrina e costume é diferente. Olha aqui que vamos ler aqui a necessidade da doutrina. Ó, há cristãos que, menosprezando a doutrina bíblica, alegam: o importante não é teoria, e sim a prática. Entretanto, quem disse que a doutrina bíblica é meramente teórica? Tá entendendo? Por que as pessoas menosprezam a doutrina? As pessoas menosprezam a doutrina porque não sabem o que é doutrina. Amém? Não conhecem doutrina, porque a tradição, principalmente aqui no Brasil, sobre a palavra doutrina, alterou o sentido original do que é doutrina. Então nós pensamos que doutrina é a gente ficar falando lá, se interferindo na vida dos outros, mas isso não é doutrina. O que é doutrina é o conjunto de verdades absolutas reveladas na palavra de Deus. Amém? Essas doutrinas é que vai produzir no ser humano uma cosmovisão diferente, uma vida diferente a partir do conhecimento dessas doutrinas. Amém, meus irmãos? E doutrina bíblica não é só teoria, como muitos pensam. Muitos teólogos hoje principalmente no Brasil, nos dias de hoje, muitos teólogos formados nas faculdades através da teologia liberal, da teologia da libertação, da teologia da missão integral, não é verdade? Baseados em teólogos mais contemporâneos. O que eles fazem? Eles têm a doutrina como simplesmente uma teoria. Simplesmente algo para se aprender apenas, mas não prática disso. Mas a doutrina bíblica não é teórica apenas, ela não é meramente teórica, ela é prática. E se ela for prática, ela vai produzir na sua vida. Por isso temos que ensinar a doutrina de forma prática, conhecer a Deus e as suas verdades, criar em nós uma cosmovisão a partir dessas doutrinas que vai moldar a nossa visão de mundo, amém? E a nossa vida também, e confrontar as heresias. Quero ler um texto aqui, ó, 2 Timóteo 3,15. E desde... vou ler só três textos aqui para a gente terminar, olha lá. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Paulo está escrevendo a Timóteo, e ele está dizendo o quê? Para Timóteo, que ele sabia desde a meninice sobre as sagradas letras. Amém? Paulo está exortando ele a permanecer na palavra de Deus, na doutrina de Cristo. Pregue, ensine a palavra de Deus, a doutrina correta. Amém, irmãos? Por quê? Porque ele aprendeu da avó, né? Aprendeu da sua família, desde a meninice, e Paulo também já tinha ensinado a ele a doutrina. Era um filho espiritual de Paulo. Então é por isso que ele diz aqui, ó: tu conhece desde a meninice as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amém? Deixa eu citar aqui Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um grande teólogo e pregador do século XX, com livros maravilhosos, pregações, sermões maravilhosos. Eu quero citar aqui algo que ele diz aqui em um dos seus livros. Ó. Os homens, para serem verdadeiramente ganhos, precisam ser ganhos pela verdade. Isso aqui é importante. Nós queremos ganhar as almas para Cristo. As igrejas querem salvar as pessoas, mas querem salvar as pessoas com a mentira, com o erro. E isso não dá certo, porque as pessoas acabam crendo num Deus imaginário, num Cristo falso. Amém? E na hora que eles é confrontado pela doutrina verdadeira, eles se desviam do evangelho. Então, aqui o que Charles Spurgeon diz para nós é importante. Ó, os homens, para serem verdadeiramente ganhos, eu posso trocar esse ganhos por salvos, precisam ser salvos pela verdade. Amém? Tem que ser salvo pela verdade. 1 Pedro 3,15 diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. O que é essa razão
da esperança que há em vós? Ora, você vai responder como nós vamos conseguir santificar a Cristo em nosso coração e estar preparado para defender com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, se nós não conhecemos a palavra de Deus pela razão. Amém? Se nós não conhecemos a palavra de Deus, não conseguimos defender a palavra de Deus com a razão correta. Não temos capacidade de contrapor as pessoas que estão falando mal da fé, que estão atacando a fé. Nós precisamos ter o conhecimento dessas doutrinas da palavra de Deus para podermos fazer isso aqui que Pedro está dizendo no capítulo 3, versículo 15. Santificar a Cristo como Senhor em vosso coração. O Cristo é o Senhor da nossa vida. Santificar a Ele em nosso coração. Amém? Mas também estar preparado para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós ou em nós. Amém? Bom, não quero deixar muito grande esse vídeo aqui. Acho que já deu para a gente entender a importância da doutrina bíblica para as nossas vidas. Amém? Que nós possamos estudar a palavra de Deus e as doutrinas da palavra de Deus. É importantíssimo conhecermos as doutrinas bíblicas, principalmente quem ensina a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus na verdade. Amém? Com a verdade. Nada pode resistir à verdade da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então que Deus em Cristo vos abençoe e que nós possamos continuar a meditar a cada dia na palavra de Deus com graça do Senhor. Amém? E prosseguir no crescimento da palavra de Deus, que é algo importantíssimo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.